Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda, já não me vereis. Outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. A primeira leitura tirada de Atos dos Apóstolos vai mostrar para nós uma questão bastante importante. Praticamente eu poderia dizer que esse texto é um texto histórico. Histórico por quê? Primeiro, ele nos dá um dado. O rei pediu para que todos os judeus saíssem de Roma. O imperador Cláudio deu uma ordem, decretou uma ordem. Quero que todos os judeus saiam de Roma. Entre eles estava Áquila e Priscila. Paulo tinha estado em Atenas e não gostou da visita em Atenas, porque ele foi pregar no Areópago para os intelectuais de Atena, e Atena era conhecido como uma cidade dos filósofos, a cidade dos intelectuais. Afinal das contas, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham muita fama dali, da própria Atenas. E Atenas era um berço fértil de todos os tipos de filosofia. Os gnósticos, os estoicos, os pré-socráticos, os platonistas, enfim, era o berço de grande fervor de filosofia. Paulo chegou ali, viu que tinha um altar para cada deus e de repente encontrou ali um altar ao Deus desconhecido. Paulo chega e diz que veio pregar sobre esse Deus desconhecido. Mas o coração daqueles homens os corações estavam fechados pela gnose. E gnose, vocês sabem que é o conhecimento humano, pela razão, pela ciência, e não se abriram para a ação do Espírito Santo. Paulo foi pregando de cidades em cidades, e cada cidade que Paulo pregava, ele visitava a sinagoga. E vocês sabem que sinagoga é onde só tem judeus. Mas Paulo era sempre rechaçado, rejeitado.
Um segundo ponto histórico que mostra para nós nesta leitura é que Paulo toma uma decisão. A partir de agora, eu vou pregar para os gentios. A nossa leitura estava dizendo, a partir de agora eu vou pregar para os pagãos, que é sinônimo de gentios. A partir dali, ele que era chamado de Saul, ou de Saulo, aportuguesando, ele vira e diz, a partir de agora eu quero ser chamado de Paulo. Ele pegou o nome dele, hebraico, e helenizou. Passou a ser chamado por um nome grego. A partir de agora eu vou ser chamado Paulo, porque só vou pregar para os pagãos, para os gentios. Graças a Deus, meus irmãos, porque daí o evangelho chegou até cada um de nós, até os nossos corações. Isso me lembra a felicidade de estar aqui com vocês hoje. Estou completando 25 anos de padre. 25 anos de padre, com mais 7 anos de estudos para me tornar sacerdote. 32 anos de estudo, de sacerdócio, de ministério, de entrega. Há mais ou menos 32 anos atrás, eu pertencia a uma igreja evangélica. Eu era da igreja Assembleia de Deus. E eu tive uma ideia espetacular. Vou evangelizar Padre Jonas Habib. Eu era adolescente, cresci na cidade de Lorena, que fica a uns 20 quilômetros, talvez 15 quilômetros daqui. Naquela época, Monsenhor Jonas ia para Lorena toda terça-feira, onde o bispo da época, Dom João Hipólito, celebrava a missa e logo o Monsenhor Jonas dava uma formação. Na igreja evangélica, durante 5 anos, eu estava me preparando para ser pastor, não era, porque eu era muito novo, estava namorando uma menina, que inclusive dizia que era carismática, e essa menina disse para mim que o Padre Jonas ia toda terça-feira em Lorena. Coitada, mal sabia ela que estava dando a dica que ia perder o namorado. E então, naquela noite, eu me lembro que eu até pulei o muro da escola e fui correndo para o secretariado que fica do lado da catedral em Lorena. E assim, pela janela, pela primeira vez eu vi Monsenhor Jonas Habib. E eu me apaixonei pela maneira como ele pregava o evangelho, daquela forma simples, mas profundamente ungida por Deus. O Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria falar com ele. E durante uma semana eu me preparei, rezei, estudei a palavra. E na outra terça-feira eu não fui à escola, mas eu fui direto para o secretariado. Entrei e fiquei até inclusive do lado de um professor meu. Eu lembro que o Monsenhor Jonas estava explicando aquela passagem que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, porque eles arrebentam. Quando terminou, fui conversar com o Monsenhor. Disse para ele, eu me chamo Cleudon, sou da Igreja Assembleia de Deus, e eu precisava muito falar com o senhor. E o Padre Jonas disse, vamos falar. Nós vamos caminhando até a casa onde está o meu carro, e até ali a gente vai conversando pelo caminho. E a primeira pergunta que eu fiz para o Monsenhor Jonas foi sobre imagens, porque era a questão que mais perturbava a minha cabeça. Eu já tinha tentado conversar com algumas freiras, com alguns padres, mas eu não tinha tido sucesso. E quando eu comecei a escutar o Monsenhor Jonas pela rádio, o Monsenhor Jonas, eu notava que ele citava algumas palavras do grego, e eu pensava, esse homem sabe uma das línguas que a Bíblia foi escrita. Ele sabe, ele conhece a verdade. Como que ele, conhecendo a verdade, fica adorando imagens? Mas era só o Monsenhor Jonas que poderia me responder isso.
Então, por isso eu me preparei para falar com ele. E eu dizia para o Senhor: Senhor, se eu estiver errado, se eu não estiver bem na igreja que eu estou, eu quero voltar para a igreja católica e queira Deus, eu quero me tornar padre. Mas se eu estiver certo nesta igreja onde eu estou, eu gostaria muito que o Senhor trouxesse o padre Jonas Abib e toda a canção nova para essa igreja. Nessa minha pretensão ingênua, porque eu era adolescente, eu era jovem, foi que o Espírito Santo me deu uma rasteira. Monsenhor Jonas não tinha pretensão de me converter, mas ele me respondeu com toda a sinceridade dele, e foi aí que ele me ganhou, porque eu sentia a unção do Espírito. Quando eu perguntei para ele, falei para ele: o senhor sabe da verdade, o senhor sabe que é errado adorar imagens, por que o senhor adora? Mas por favor, padre, eu gostaria que o senhor me explicasse baseado no grego, no hebraico, porque eu sei que o senhor conhece as línguas da Bíblia, e se não for assim vai ser difícil para eu acreditar. Monsenhor Jonas pedagogicamente perguntou: filho, o que é idolatria para você lá na igreja evangélica? E eu disse: idolatria é quando a gente coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. E o Monsenhor disse: é isso mesmo, no sentido grego. Idolatria é quando você, presta atenção no que você falou, idolatria é quando você pega alguém, alguma coisa, e põe no lugar de Deus e adora como se fosse Deus. Dentro da igreja católica nós não temos nenhuma imagem que nós colocamos no lugar de Deus. Para você ter ideia, nem a imagem de Jesus ressuscitado, Jesus morto, Jesus crucificado, nem a imagem de Jesus, que para nós é Deus, é adorada como Deus. Eu me lembro que eu estava num programa de televisão, eu fui convidado para um debate, e ali tinha um pastor, e o pastor olhou para mim e disse: padre, o senhor conhece muito da Bíblia, pena que o senhor vai para o inferno porque adora imagem. E eu disse para ele: é, pastor, pena que o senhor é pastor e não sabe nada de Bíblia. Porque se o senhor soubesse Bíblia, o senhor não ia dizer que eu vou para o inferno porque adoro imagens. Porque nós católicos não adoramos imagem. Talvez, se eu for para o inferno, é porque eu adoro, sim. Aí eu assumo, dentro da igreja católica, eu adoro Jesus sacramentado. Se for para ir para o inferno porque eu adoro Jesus sacramentado, então eu vou para o inferno, porque Jesus sacramentado para mim é Deus vivo, é Deus ressuscitado, é Deus presente no meio de nós, e a Ele eu entreguei minha vida, eu entreguei todo o meu coração, e a Ele sim eu adoro de todo o meu ser. E ele disse: mas o que é Jesus sacramentado? Falei: mas o senhor não conhece a Bíblia? Quando Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não disse isso simboliza, isso se parece, isso é análogo, isso é como, isso é semelhante. Inclusive, em hebraico, eles nem falam isto é. Eles não usam o verbo ser, o verbo estar, porque o verbo ser, o verbo estar fazem parte do nome de Deus em hebraico, e como eles não colocam o nome de Deus em vão, eles nem usam, eles dizem isto, meu corpo. Menina doente, mulher bonita, eles não usam verbo. Quando Jesus usou o verbo, isto é, Jesus quis dar uma ênfase para que ninguém, absolutamente ninguém, duvidasse. Quando eu entendi que nós católicos não éramos idólatras, então eu resolvi voltar para a igreja católica. E depois que eu voltei, hoje faz 25 anos que sou sacerdote. 25 anos. Graças ao apostolado de Monsenhor Jonas,
Graças à unção que esse homem tem, eu acredito que não só eu, muitos outros vieram para a igreja, graças à pregação, ao ministério e ao apostolado desse santo homem. Meus irmãos, aqui no Evangelho, por 3 vezes nós temos uma palavra. Daqui a um tempo, vós não me vereis mais. Depois de um tempo, vós me vereis. 3 vezes é repetido isso. O que significa que daqui a algum tempo vós não me vereis mais? Jesus está dizendo que vai morrer. Mas daqui a um pouco de tempo, vós me vereis novamente. Jesus está falando da ressurreição. Nós estamos vivendo agora a 6ª semana do tempo pascal. Domingo que vem nós já vamos celebrar a Ascensão. E no outro domingo, Pentecostes. E nós estamos vivendo agora o Kairós do Cristo ressuscitado, vamos dizer assim. Foi quando a igreja, no começo, nos primórdios, a igreja estava se maravilhando da presença de Jesus ressuscitado no nosso meio, antes de Jesus subir para o Pai. É interessante quando você pega o livro do Apocalipse, se alguém tiver a Bíblia, quiser me acompanhar. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Na metade do versículo diz assim: Mefabu, não temas. Ego eimi, eu sou, Roprotos, Kai, Ro, Eschatos. Eu sou o primeiro e o último. Presta atenção agora. Kai, Ro, Zon, o vivente. O que essa palavra Zon significa para nós? Só para vocês terem um pouquinho mais, vamos terminar de ler o versículo. O vivente: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Existe uma diferença entre nós hoje e Jesus. Nós estamos vivos e Jesus também está vivo. Mas qual é a diferença entre nós e eles? Nós podemos morrer a qualquer momento. Jesus Cristo jamais morrerá de novo. Por que a gente pode morrer a qualquer momento? Porque nós somos bios. Você já deve ter estudado biologia. Bios, estudo da vida, ou daqueles que estão vivos. Tudo que está vivo, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode até ser um mineral, uma pedra. Dizem que o imã tem vida, né? Por isso que ele consegue atrair, sei lá. Mas tudo que tem vida é bios. Jesus foi bios até a morte na cruz. Depois que Jesus ressuscitou, ele deixou de ser bios e se tornou Zon. O que é Zon? Zon é o ser vivo que está vivo agora para todo sempre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Por isso que Jesus diz que é o primeiro e último. Por isso que Jesus vai dizer: não temas, porque se eu que sou o primeiro e último estou com você, você vai ter medo do quê? O resto, meus irmãos, eu poderia até dizer que é um pleonasmo vicioso. Não tem aquele negócio de sair para fora, de subir para cima, de chover no molhado, que alguns professores de português dizem que isso está errado. O resto parece que é pleonasmo vicioso. Imagine, veja o que está escrito no versículo 18. Não temas, eu sou o primeiro e último, o vivente. Presta atenção. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas isso não é o significado de Zon?
e tenho as chaves da morte. Ou seja, ele não só está vivo, como a eternidade está nas suas mãos. E ele não tem a chave só da eternidade, ele tem a chave do Hades, que é a mansão dos mortos. O livro do Apocalipse vai mostrar o quanto Jesus é Deus, o quanto Jesus é majestoso, o quanto Jesus é poderoso. Todas as características que nós encontramos no livro do Apocalipse mostram que Jesus é Deus, não só o Messias. Enquanto Paulo estava pregando ali para aqueles judeus, e Paulo começou a dizer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Messias. Se ele dissesse que Jesus é Deus, com certeza ele seria apedrejado. Mas em todo o tempo, Paulo dizia que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, e para bom entendedor, estas palavras bastam. Se ele está dizendo que Jesus é o Messias, se ele está dizendo que Jesus é o Senhor, ele está dizendo que Jesus é Deus. Mas no livro do Apocalipse não. No livro do Apocalipse nós vemos todas as características de Jesus que nós encontramos no livro do Apocalipse mostram um retrato de um Cristo vencedor, de um Cristo que é Messias, de um Cristo que é Senhor e de um Cristo que é Deus. E é esse Jesus que vocês vieram se encontrar com Ele nesta Eucaristia. É esse Jesus que fez vocês saírem da casa de vocês e pegarem um ônibus e viajarem horas e horas e horas e horas para chegar até aqui. Esse Jesus é que, em 2018, deixou todos os corações que estão aqui dentro completamente apaixonados. Você é um apaixonado por Jesus Cristo. Jesus Cristo conseguiu laçar seu coração. Jesus Cristo conseguiu ser o Senhor da sua vida, ser o Senhor do seu coração. Que cada dia mais você siga dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Messias da minha vida, Jesus é meu único e suficiente Salvador, Jesus é meu Deus. Porque toda língua proclamará que o Senhor é Deus, e toda língua que proclamar receberá a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.